capítulo 8, a partir do verso 30, onde diz assim a Escritura: Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhe responderam: Nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Oh Deus, dê-nos entendimento da Tua palavra, nos dê entendimento acima de tudo sobre essa salvação e liberdade que o Senhor Jesus ensina a estas pessoas nesse texto da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre salvação e consequente liberdade que é a salvação que Cristo nos oferece. Existem várias apologias ou defesas a respeito da liberdade hoje em dia. Nunca se defendeu tanto liberdade como hoje, e se vive, entre aspas, liberdade. Fala-se da liberdade de pensamento, política, social, sexual, religiosa, familiar, e vai por aí afora. Nossa proposta hoje nesse texto é ver o que o Senhor Jesus trata, o que Ele fala a respeito desse tema. A música que nós acabamos de ouvir, ela fala de salvação. Vocês perceberam que essa música não é evangelística? Porque ela diz: o teu Deus virá, e Ele vem para te salvar. Afinal de contas, tem algum momento da nossa vida que nós nos vemos sozinhos, apesar de sermos cristãos, e nos esquecemos que, apesar da dificuldade, Deus vem nos salvar? Que no momento da aflição, Ele conhece a nossa necessidade e Ele vem nos sarar? Sem sombra de dúvida, somos frágeis, apesar de sermos crentes, apesar de alguns não serem crentes. E eu quero que você pense naquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós, brasileiros, muitas vezes nos orgulhamos em viver num país livre. Nós agradecemos ao Senhor porque nós temos a oportunidade, a liberdade de nos reunir como fazemos aqui agora, em grande quantidade, e temos a liberdade de adorar a Deus. Nós escolhemos o que cantamos, nós escolhemos o tema que nós vamos estudar, nós escolhemos todas as coisas orientadas por Deus, e ninguém tem que nos forçar e nos força. Somos livres para isso. Que bom. Ao mesmo tempo, nós devemos reconhecer que a Bíblia nos ensina ou nos fala de uma liberdade que em muito ultrapassa, vai além de qualquer coisa que tenha sido obtido através de esforços humanos para a liberdade. Acordos políticos os mais bem trabalhados e costurados, por melhor que sejam, não vão produzir a plena alegria, salvação e liberdade para nós, nem mesmo aquelas vitórias grandiosas que alguns têm de maneira militar. Nada disso traz resposta definitiva de salvação e de liberdade. Nós temos uma maravilhosa liberdade mostrada na Escritura, em Cristo Jesus.
é uma liberdade a partir do cumprimento da obra de Deus a nosso favor, por amor, em Cristo Jesus. Porque ali Ele fez uma obra onde Ele perdoa os nossos pecados, onde Ele nos livra e vence Satanás, onde Ele nos dá, através da sua obra eficaz, a certeza da salvação e da vitória nas lutas, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores de verdade. Somos, em Cristo somos. Mas o que isso significa para mim, todo dia, aqui durante esse culto, e amanhã, quando nós estivermos continuando como crentes a nossa vida cotidiana? Jesus vai nos falar sobre a verdadeira felicidade, na verdade, salvação e liberdade. E a primeira coisa que Ele nos mostra é que a verdadeira felicidade, liberdade e salvação é desfrutada por aquele que está nele, em Cristo. O texto que nós lemos, ele está no meio de um contexto muito interessante. Se você der uma olhadinha no texto, no capítulo 8, depois você dá uma lida inteira, vai ser muito importante, vai ser edificante. O texto nos mostra o Senhor Jesus sendo afligido por alguns que queriam colocá-lo à prova para terem um motivo para acusá-lo. E em meio àquela situação toda, o Senhor Jesus tinha a oportunidade de falar das coisas concernentes ao reino de Deus. E na medida em que Ele falava, dado a sabedoria que lhe era própria de um Deus sábio, dado ao carisma de um Deus que trazia uma mensagem que atingia o coração daquelas pessoas, elas se habilitavam até mesmo a ir atrás de Jesus em tempos ou em momentos que não se esperava. O texto diz, no capítulo 8, que de madrugada o Senhor Jesus volta para o templo. E diz o texto que a multidão foi atrás dele, naquela hora. É muito interessante isso. Eles estavam interessados em ouvir o que o Senhor Jesus falava. Eles estavam sendo cativados pelo poder de Deus e da sua verdade. Em meio àquela situação, alguns judeus quiseram colocar o Senhor Jesus à prova e traz uma mulher que foi pega em flagrante adultério e disseram ao Senhor Jesus que a lei determinava o cumprimento de uma pena sobre aquela mulher. E a pena era apedrejamento até a morte. E perguntaram ao Senhor Jesus o que fazer. Diz o texto que Jesus escrevia no chão, e daquela forma ele continuou. E a resposta dele foi: aquele que não tem pecado algum, seja aquele que lance a primeira pedra. Diz a Escritura que as pessoas começaram a pensar e começaram a chegar à conclusão dos seus próprios pecados, largaram as pedras e foram embora ao ponto de mais ninguém estar ali. E o Senhor Jesus pergunta para aquela mulher: onde estão os seus acusadores? Foram todos embora? Eu também não vou te acusar. E Ele traz uma palavra que demonstra a necessidade daquela mulher se arrepender do seu mau caminho. Quando nós chegamos no verso 30, o texto diz que as pessoas vendo os poderes de Jesus e aquilo que Ele falava, diz o texto que uma quantidade de pessoas creu no Senhor Jesus. Ditas essas coisas, muitos creram nele. E depois no verso 31 diz que Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Aquelas pessoas haviam de verdade ouvido o Evangelho. Verdadeiramente a palavra, quando ela é ouvida com atenção, a palavra de Deus, ela é poderosa para entrar naqueles lugares que somente o Espírito de Deus pode levar a palavra para transformar o homem. E isso havia acontecido. Aquelas pessoas haviam ouvido e haviam crido. Mas parece que essa fé que essas pessoas estavam tendo no Evangelho era uma coisa verdadeira, contudo era uma coisa que não atingia plenamente o alvo. Havia algum impedimento, havia um ruído nessa comunicação entre a palavra de Deus e a fé daquelas pessoas no Jesus, o Deus encarnado, que falava aquelas palavras para eles. Disse Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui existem algumas coisas ditas pelo Senhor Jesus que incomodou aquele público. Eles eram judeus, conhecedores da palavra do Senhor, viviam os princípios da palavra, a lei eram os princípios que dirigiam seus atos, as suas festas religiosas eram feitas de maneira regular, eles sabiam das promessas a respeito do Messias que havia sido feito no Antigo Testamento até aquele momento. E aquelas pessoas ouvem o Senhor Jesus falando com elas. Ele se dirige àquelas pessoas que de alguma forma estavam crendo nas palavras que Jesus falava e que condizia com aquilo que eram os atos deles, como judeus. Todo discurso é dirigido a quem tinha um tipo de fé. Mas que fé era essa? Que crença era essa que estava no coração daquelas pessoas? Eu quero crer que não era a crença salvadora. Eles acreditaram nas coisas que o Senhor Jesus falou, mas eles não guardaram aquilo na alma, de jeito nenhum. Por que não? Porque era uma fé que não se dispunha, a não ser que certos limites fossem observados. No verso de número 59, pouquinho mais na frente, o texto diz que esses mesmos judeus que creram no Senhor Jesus, e Jesus falou diretamente para eles, essas pessoas foram aquelas que pegaram pedras para tirarem Jesus para matá-lo. Os mesmos, do mesmo texto. Diz o texto, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou deles e saiu do templo. Os mesmos que creram foram aqueles que pegaram em pedras para jogar sobre o Senhor Jesus. Eles tinham um tipo de fé que não era a fé real, a fé profunda, cheia de raiz. A pergunta é como que nós podemos fazer a diferença da fé salvadora real, dessa fé de acreditar, de achar bonito, ou de achar interessante, ou convincente as coisas que estão sendo ditas a respeito de Deus e da sua verdade. Nós podemos fazer diferença, queridos, na medida em que nós entendemos que a verdadeira fé, ela produz ações. A verdadeira fé, ela tem o princípio da graça em Deus, e não na lei de Deus. A verdade é que se eu não vivo, se você não vive segundo a fé, então você provavelmente não tem verdadeiramente a fé dentro da sua alma. Era exatamente isso que o Senhor Jesus estava conduzindo aquelas pessoas a entenderem. Ele diz, os meus discípulos são aqueles que guardam a minha palavra. São aqueles que ouvem atentamente, recebem a palavra e guardam a palavra. E a ideia de guardar é praticar. A ideia de guardar é ter no uso comum da vida. Se você, se eu, se aqueles que estavam diante do Senhor Jesus não andam nos caminhos de Cristo, nós provavelmente ainda não somos discípulos de Cristo. Se o andar de maneira desviada da palavra de Deus não nos traz incômodo ou tristeza, ausência de liberdade, sentimento de perigo, ausência de alegria da salvação, o Senhor Jesus diz, olha, esse não é meu discípulo. Porque o meu discípulo é aquele que vem comigo, e é aquele que me acompanha, é aquele que ouve a minha palavra, e é aquele que pratica as minhas palavras. Uma consideração talvez nós poderíamos fazer. Pensem numa situação como amanhã, segunda-feira, você acordasse e descobrisse que tudo o que você tinha acreditado sobre o cristianismo era uma farsa e que nada era verdade. A pergunta que eu te faço é, como isso afetaria a sua vida? Se amanhã alguém te disser e argumentar com você e o seu coração gerar uma incredulidade e você chegar ao ponto de desacreditar no cristianismo que até agora você teve. A grande resposta é, se não houvesse nenhuma mudança, então é porque você realmente não tem uma fé
verdadeira agora. Se essa dúvida não fosse tratada, certamente a verdade é: você nunca teve fé. Porque a verdadeira fé, ela é definida por Deus. E essa fé em Cristo Jesus é uma fé que, quando é colocada, me leva a ter uma vida diferente da que eu tinha antes. E ela é sustentada pelo Deus que conduz-me a ela. É aquela fé que eu não dou conta de sustentar. Na verdade, é uma fé que eu não dou conta nem de adquirir sozinho, se não for a graça de Deus. Esses judeus, eles acreditavam em Jesus, mas não era uma fé que trazia a verdadeira libertação e salvação para eles. Porque eles estavam diante do Deus, e por algum motivo, eles já estavam doídos por causa de algo que o Senhor Jesus disse, que era a respeito do cumprimento das verdades anteriores ministradas a eles no Antigo Testamento, e eles ficaram em dúvida. Uma fé vacilante não é fé. Uma fé que deixa de crer rapidamente não é fé. Uma fé que vacila na hora da necessidade do exercício dela não é fé, porque o verdadeiro discípulo ouve a palavra do Senhor e guarda a palavra do Senhor e vive e produz frutos. E ouvindo ditas essas coisas, muitos creram nele. E apesar de crerem naquele que veio para libertar os homens, eles não estavam desfrutando dos benefícios da verdade e do Deus da verdade Salvador, Jesus Cristo. Que tristeza! Há cristãos hoje que perderam todo o seu senso de alegria na vida cristã. Se fossem honestos, eles iriam admitir que eles eram mais felizes quando eram pagãos. Porque viver uma vida cristã sem ser um cristão é um peso. Viver e demonstrar um cristianismo sem ser cristão é algo pesado. É algo mentiroso. É algo hipócrita. É algo falso. É algo que dá dor na alma. E certamente aquele que, apesar de falar que tem a fé, mas vive como um descrente, provavelmente na sua vida cotidiana ele tenha mais prazer naqueles devaneios do pecado do que naquele momento de adoração. Porque a adoração para o verdadeiro cristão é alegria, é satisfação, é júbilo. A palavra de Deus, ela é reta e ela molda a nossa existência, molda o nosso caráter, molda aquilo que nós somos, define o caminho que andamos. E quando nós vivenciamos todas essas coisas, nós temos prazer, porque Deus é o nosso Senhor e somos os seus discípulos. Há prazer na nossa alma. Mas se a vida cristã, ela não é justa, ela é mentirosa, ela é hipócrita, o Senhor Jesus diz: esses não são meus discípulos. Apesar deles terem demonstrado e dito ao Senhor Jesus que eram discípulos dele. Devemos compreender que nós devemos primeiro crer de verdade. Crer de coração e segundo a alma. A partir daí obedecer à vontade de Deus. E somente assim nós temos a certeza da salvação e da liberdade que Deus nos dá em Cristo Jesus. Liberdade daquelas coisas que nos escraviza. E o Senhor Jesus dá o exemplo aqui: o pecado escraviza. E nós sabemos disso. Nós só estamos colocando a informação no lugar certo agora, no momento certo para ser pensado. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo com essas pessoas. A salvação e liberdade do pecado e de todas as outras coisas vem com um dom gracioso, e através disso nós vivemos para Deus e segundo a sua vontade. E sendo assim, queridos, a verdadeira liberdade, ela é desfrutada por aqueles que estão em Cristo. Caso contrário, não existe liberdade.
não existe salvação, não existe prazer, gozo nenhum. Segunda verdade que nós podemos ver nesse texto é que a liberdade é para aqueles que não sabem que são escravos. Como assim? No verso 38, Jesus respondeu a eles. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? Eles fazem uma pergunta. Jesus disse que através da verdade eles seriam livres. Nós somos lá de Abraão, quando Deus escolheu um povo, lá em Gênesis capítulo 12, Ele escolheu um povo, e esse povo veio a ser conhecido como os hebreus, os judeus. Nós somos desse povo, nós recebemos as promessas de que Deus cuidaria de nós, de uma aliança que nos leva à salvação, uma esperança indestrutível. Como você agora pode nos dizer que nós somos escravos de alguém e dizer que nós vamos ser livres de algo? Para a gente entender plenamente essa passagem, nós devemos ver onde essas pessoas estavam. No versículo de número 20, desse mesmo capítulo, diz que Jesus estava perto do gasofilácio, daquele lugar que era feito o ofertório. Isso ficava no átrio das mulheres, fora do templo, porque os homens entravam no templo, mulher não. E elas tinham um lugar, e esse lugar era perto do gasofilácio. Essa era uma grande estrutura, extremamente grande lá, para aqueles padrões. Uma outra grande estrutura que existia como aquela era mais a noroeste, e era uma fortaleza chamada Fortaleza de Antônia. Nessa Fortaleza de Antônia, era o lugar onde a guarnição romana, que dominava sobre aqueles judeus da época do Senhor Jesus e deles, e ficava. O Império Romano dominou sobre os judeus. Toda aquela região fazia parte do domínio romano. A declaração dos judeus de que eles eram livres não era verdade. Nenhum sentido era verdade. Porque enquanto falavam essas coisas, eles eram escravos de Roma. Eles estavam falando sobre a liberdade debaixo de um grande exército que vinha de maneira bélica contra eles. Não só eram escravos de Roma, como também eles eram escravos das suas tradições. Eles tinham adicionado todos os tipos de tradições além da palavra de Deus. Eles inventaram coisas a mais para inserir a palavra de Deus, a lei do Senhor, e eles faziam com que aquilo tivesse o mesmo peso da Escritura. Ritualismos, legalismos, os livros antigos começaram a ser colocados como ênfase no mesmo peso das Sagradas Escrituras, e eles ficavam presos àquilo tudo. Eles não estavam livres, eles eram escravos das suas tradições. Além disso, eles eram escravos do pecado. É interessante como que nós, em alguns momentos, vivemos à la judaísmo. E nós começamos a inventar algumas práticas, como se fossem bíblicas, para que aquilo possa ter alguma validade a mais na nossa relação com Deus. Não é incomum, nós vemos no meio chamado evangélico, certas atividades da igreja que você não encontra nenhum referencial nas Sagradas Escrituras. Algumas unções, algumas atividades religiosas, alguma santificação de objetos, a quantidade de dias que eu tenho que fazer isso para alcançar aquilo do Senhor, e vai por aí afora. Isso era comum aos judeus. E eles eram escravos daquilo. E quando eles dizem, somos livres, não eram não. Eles não eram livres nem dos romanos, nem da religiosidade deles. A igreja, irmãos, ela pode fazer isso em alguns momentos. Quando chegamos à igreja, cantamos a música, fazemos orações, dedicamos os dízimos e as ofertas, nós podemos esquecer quem somos, e que nós precisamos de um Salvador cuidando de nós, todo dia, toda hora.
A pessoa mais difícil de ser ajudada é aquela pessoa que não percebe que precisa de ajuda. Nós já ouvimos isso alguma vez, não já? Nós dizemos coisa. O pior doente é aquele que não admite doença. O pior pecador é aquele que não admite o pecado. A pessoa cuja vida está em perigo, mas não consegue ver o perigo. E é interessante, crente passa por perigos. E muitos. Quando nós vamos para o livro de Paulo aos Coríntios, e quando ele fala a respeito da sua vida e das dificuldades que ele teve no ministério, aquele homem fala daquilo não para se gabar do sofrimento, mas para dizer que ele passou por muitos perigos e muitas dificuldades, sofreu muito no corpo e na alma, para que pudesse viver como um cristão, segundo o propósito de Deus, para a sua vida em objetivo. Essa é a razão por que Deus nos deu a lei. A lei, irmãos, é aquela que quando nós olhamos para ela, nós falamos, opa, preciso de alguém para me ajudar, porque isso aqui eu não dou conta de fazer. Pense na lei como se fosse um espelho. Aquele espelho que você olha e vê quem você é. Aquele espelho que você olha e diz, Deus tenha misericórdia de mim. Porque quando a Escritura diz que eu tenho que ter só um Deus na minha vida, e só a Ele devo adorar, eu começo a ver os meus ídolozinhos do coração. Eu começo a ver aqueles pecados que jamais consigo me ver longe deles. Quando a Bíblia fala a respeito de honrar pai e mãe, o exemplo maior de pai é o Senhor. E quantas vezes nós desonramos ao Senhor e quebramos a lei? A lei do Senhor, ela é paradigma para vivermos, ela também é aquela que demonstra quem nós somos. A lei aponta para nós e diz, culpado. A lei é para que nós possamos compreender quem nós somos e quanto nós necessitamos ser salvos do Senhor. Aquele que peca, diz a palavra do Senhor, é merecedor da pena de morte. A lei, agindo como um espelho, nos mostrando a nossa pecaminosidade. Jesus lhe disse que o homem pecador vê. Olha só no verso 34. Jesus respondendo diz, em verdade te digo, que todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. E é interessante, eu e você cometemos pecado, apesar de sermos crentes. A ideia de que Deus está nos libertando das amarras do pecado. Dia após dia. Isso se chama santificação. Quando olhamos no espelho da lei, ele revela tanto os nossos atos externos, como a intenção do nosso coração. A terceira coisa que o texto nos fala, é que a liberdade é encontrada por aqueles que conhecem o Filho. Verso 35 diz, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isso? Há uma diferença entre ser um escravo em uma casa e ser um filho numa casa. Um escravo ou um servo, a expressão é a mesma, se o patrão não quer mais os serviços dele, ele manda o escravo embora. Ele manda o servo embora, diz, eu não quero mais os seus serviços. Estão aqui seus direitos, podem ir embora. O fato dele estar na casa não garante uma relação com o dono da casa para sempre. Aqui está a diferença. Os filhos ficam em casa, os servos não. Os filhos sempre serão filhos. O escravo, o servo não. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Ele está falando especificamente para aqueles que tinham crescido na terra de Israel. Eles tinham estado na casa do Senhor desde o seu nascimento. Eles eram membros do povo escolhido, a descendência de Abraão, o povo da aliança. Eles tinham a palavra de Deus e as promessas de Deus. Mas a verdade era que a sua relação com Deus, ao invés de ser de filho, estava sendo de servo, escravo.
E Jesus diz, olha, para ter convivência comigo e ter certeza da libertação e da salvação, você tem que ser mais do que servo, você tem que ser meu filho. Essa é a verdade. Para que possamos ser co-herdeiros com Cristo Jesus. Estavam necessitados de parar de ser escravos e se tornarem filhos. Nós temos a mesma necessidade. O fato de que você e eu estamos na igreja hoje, ou mesmo ser um membro, professo de uma igreja, não é garantia do nosso relacionamento com o Senhor. Ser membro de uma igreja não salva você e eu. Eu e você precisamos conhecer intimamente a Jesus. Eu e você precisamos conhecer a Jesus, porque conhecê-lo significa ser salvo e ser liberto. O que significa ser verdadeiramente livre? Na liberdade, irmãos, nós não fazemos o que nós realmente queremos fazer. Normalmente a gente pensa assim, né? Ser livre é ter a liberdade para fazer o que a gente quer fazer. Tem algumas pessoas que gostam de chocolate, né? Muito chocolate, principalmente as mulheres, normalmente gostam mais de chocolate. Já vi até um artigo que fala a respeito disso. Não sei explicar agora, mas já li. Você come todos os chocolates sobre a face da terra que aparecem diante dos seus olhos? Por que não? Afinal de contas, você é livre. Não, você não come, porque se você fizer isso, você vai fazer um mal para você. Então aquilo não te escraviza ao ponto de gerar um mal na sua vida. Você sabe a medida certa. E você se controla diante dela. Caso contrário, você é escravo daquilo. Ser livre não é necessariamente fazer o que a gente gostaria de fazer, que a gente tem vontade de fazer, mas é fazer dentre os princípios daquele que nos liberta. É poder dizermos não para o pecado. É podermos dizer não para as coisas erradas. É poder dizer não para a natureza caída que há dentro de nós. Porque sem a ação do Espírito Santo de Deus em nós, queridos, sem a ação da graça e da obra do Senhor Jesus em nós, nós não temos condição de dizer não. E nós seremos escravos. Pela minha própria natureza, eu tenho desejos que vão contra o meu corpo. Experimentando a verdade que liberta, significa não ceder naquilo que eu não preciso ceder. Um tóxico dependente, um usuário de droga que já se viciou, pode almejar a droga para a qual ele é viciado, mas a liberdade não é alcançada. Quando Jesus nos dá a vida, Ele nos dá a vida para vivermos a liberdade da vida com Ele, segundo os seus princípios. E a verdadeira liberdade está em fazer aquilo para o qual eu e você fomos feitos em Cristo Jesus. A liberdade fica ameaçada por aqueles que não conhecem o Filho. Olha só o verso 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me? Porque a minha palavra não está em vós. Havia alguns que estavam ali, ouvindo as palavras de Jesus, que eram salvos, que não eram nem salvos nem livres. Eles não conheciam o Filho. Eles estavam questionando o Filho. Eles não sabiam que eles eram escravos. Eles não eram livres e não queriam que ninguém mais pudesse ser livre também. Você já conheceu alguém assim? Que não busca o bem para si e ainda prejudica a vida de outros? Há um velho ditado que a miséria é companhia da prisão. Isso foi visto em uma ocasião que os discípulos viram um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus. Texto de João capítulo 9, um pouquinho mais para frente, do verso 38 a 40. E eles vão questionar a respeito daquilo.
O Senhor Jesus diz, ele está fazendo como? Em meu nome ele está expulsando demônios? É. E aí o Senhor Jesus diz, olha, é isso aí mesmo. É isso aí que tem que acontecer. O pior é se ele estivesse fazendo isso em outro nome. Mas se ele está fazendo, é exatamente isso que ele tem que fazer. E é o que vocês têm que fazer. Isso acontece para que nós possamos entender, irmãos, que um homem, ele precisa de liberdade. Mas ele só alcança isso em Cristo Jesus. E a última coisa que o Senhor Jesus diz nesse texto é que a liberdade, ela não é de graça. Não é. Nós temos falado sobre a liberdade que temos em Cristo. Nós temos. Nós conhecemos a Jesus, a sua palavra. Nós sabemos a respeito do seu amor e da sua graça. Mas aquilo que nós podemos ter em Cristo, que é a liberdade e a salvação, teve um preço. Sem Ele, nós não poderíamos desfrutar de nada disso. E Ele foi pago por Jesus. Aquele que falava aos judeus, e que essa noite fala ao nosso coração com a sua palavra. Aquele que temos que conhecer e crer. Como aquele que morreu para pagar a penalidade dos nossos pecados, para sermos perdoados. Mas nós, irmãos, apesar de muitos de nós sermos crentes, eu sei que vivemos como se não fôssemos, como aprisionados a pecados, a legalismos, a normas e não a piedade verdadeira que a Escritura nos ensina. Que Deus, na sua graça, tenha misericórdia de nós e aplique essas verdades na nossa alma. Quais são as verdades? A verdade é, a liberdade é para aqueles que são escravos. Se nós não reconhecemos que somos escravos e ainda estamos sendo tratados, nós corremos o risco de viver como se não fôssemos crentes. O verdadeiro discípulo do Senhor, ele ouve a palavra do Senhor, tem gozo nela e a pratica. Se você tem vivido como um crente totalmente alheio à palavra de Deus, é tempo de você questionar até que ponto você é verdadeiramente servo do Senhor. Se não é tempo de você pegar aquela mensagem que você já conheceu e aplicar ao seu coração. E por último, glorifique a Deus, porque o preço da sua salvação e libertação já foi pago em Cristo Jesus.